pela paz, pela semana de oração 2012, escolhas. A Kelly está no meio da igreja? Não está não, né? Então eu posso falar. Viajou. Quando nós pedimos oração pela Kelly ontem, acontece o seguinte: uma válvula do coração da Kelly, uma válvula de safena, está vazando sangue. Então eu não queria falar perto dela, eu só pedi a ela se eu podia ter autorização dela para pedir oração por ela aqui na igreja. Então uma válvula da safena no coração dela está vazando sangue. Eu gostaria então novamente, o Marinho vai orar por ela. O outro pedido é pelo Cláudio, né? Nós continuamos com esse pedido, pela nossa juventude que aqui se encontra, e fazer um agradecimento. No começo eu falei que Deus faria alguma coisa de extraordinário e diferente nessa semana de oração. Aconteceu um problema muito sério com um ancião da igreja de Carapina, o Márcio Cagliari, que estava pregando o evangelho lá dentro do Jardim Carapina e Central Carapina. Ele teve o carro tomado, estava ele e o Nicolas. E hoje, para a honra e glória de Deus, o carro dele foi recuperado. Amém. Então essa é uma bênção muito grande. Então eu gostaria que orasse por isso. Orasse também e agradecesse. Estamos agradecendo a Beth, Sandra, a todos os irmãos e irmãs que colaboraram com essa semana de oração, com o lanchinho ali atrás. E no final, nós queremos que todos participem também novamente do lanchinho. Boa noite, igreja. Vamos colocar de joelhos, falar com os nosso Deus. Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos agradecidos a Ti, ó Deus, e louvamos o Teu nome por isso, por mais uma semana que o Senhor nos concedeu, ó Deus. Quantas pessoas morreram, quantas pessoas deixaram suas casas, quantas pessoas se afundaram nos vícios, e nós estamos aqui, temos a oportunidade de louvar o Teu nome. Glórias a Deus por isso, ó Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado também, ó Deus, pela vida de cada jovem que participou dessa semana de oração. Com certeza, o Senhor está fazendo um trabalho especial no coração de cada um, e nós rogamos que o Teu Santo Espírito esteja conosco nessa noite, para mais uma vez comover o nosso coração e promover uma transformação em nosso caráter, Pai. Neste momento, ó Deus, nós colocamos diante do Teu altar os nossos pedidos, clamores, ó Deus, por pessoas adoentadas, por situações difíceis, por famílias despedaçadas, ó Pai. Tem misericórdia neste momento, ó Deus, da nossa irmã Terezinha, ó Pai. Cuida dela, acalente o coração dela, console ela, ó Deus, com a esperança que o Senhor nos dá da Tua breve volta. Seja com aquele neste momento, o Senhor que é o médico dos médicos, o Senhor que pode todas as coisas. Nós colocamos essa filha Tua em Tuas mãos, ó Deus, para que a Tua obra seja feita, ó Pai. Colocamos em Tuas mãos também a vida deste irmão, ó Deus, que passou por esse susto grande, e agradecemos ao Senhor por ter dado a ele o livramento da morte, ó Deus, ali diante daqueles assaltantes, daqueles homens maus. Colocamos diante de Ti, ó Deus, do Teu altar, a Tua igreja. Como precisamos de Ti, ó Pai. Somos fracos, falhos, pecadores, caímos nos mesmos pecados, erramos mais uma vez, e o Senhor ainda nos compreende e nos dá esse tempo de graça, ó Pai. Desperta a Tua igreja, ó Deus. Torna-nos cristãos vivos, com o cristianismo, ó Deus, simples e eficaz, vivendo simplesmente a vida que Cristo viveu nessa terra. Nos dê força pelo Teu Santo Espírito a sermos como Cristo. Em nome de Jesus nós choramos. Amém. Nós vamos para os sorteios dos números de 1 a 150, não é isso, Beth? De 1 a 150. Número 130. 120. 120 é o mesmo número de ontem, tá, gente? 120, por favor. Número 120. Número 140.
140. Quem é que nos visita pela primeira vez nessa noite? Nós temos uma visita ali, hein? Essa visita aí é especial. Por favor, presente para você. Do lado da Lourdes. Isso, aqui é a nossa vizinha, lá na rua Albatroz. Seja bem-vindo. Número 150. Lembrando aos irmãos que amanhã de manhã o pastor Alan vai estar pregando às 16 horas. Se você nunca participou, nós teremos uma peça especial, que é a Parábola das 10 Virgens. Assista essa peça amanhã, dirigida por Eliana Nogueira, e você vai entender muito do que Deus tem para você dentro das suas escolhas. E uma Santa Ceia especial. Número 110. 90. 98. Número 100. 100. Número 35. Número 1. Lá 35 está lá. Não, ele só citou o número. Número 1. 45. 75. 85. 118. 57. 128. Número 48. Ninguém tem? 48, Thales. 75. Vem buscar, Thales. Não é meu não, do Gustavo, ele precisa vir, calma. Uma bolsa da tia, uma bolsa da fé de Deus. Número 28. Número 30. 28. Número 18. 18. Bia. Tá pesada, Bia. Parabéns, obrigado por ter colaborado com a semana de oração cantando para a honra e glória de Deus. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações nessa noite, amém? Você não veio aqui por acaso hoje, tenha certeza disso. Antes de cantar e antes de nós abrirmos a palavra de Deus, eu gostaria de agradecer ao convite da igreja de Porto Canoa, né? A liderança jovem, para estarmos aqui nessa semana. Nós também estamos numa semana muito especial lá em Eldorado. Na quarta-feira nós tivemos o pastor Pedro lá. Amanhã vai ter o Ralf fazendo toda a programação. Está sendo muito especial participar dessa programação. Uma programação que não foi planejada nem pela igreja de Porto Canoa, nem pela igreja de Eldorado, nem pela Associação Espírito Santense, muito menos pela divisão, mas uma programação que estava marcada lá no Santuário Celestial, marcada para que você pudesse ser alcançado, para que você pudesse ter novas escolhas na sua vida. Eu agradeço de coração por estar aqui com vocês, participando deste momento tão especial que é a Semana Jovem, ver aqui tantos amigos, Patrick, que há muito tempo não via, felicidade de ver, querido. E amigos também, eu aprendi a amar essa igreja, né? A gente ficava um pouquinho distante, né? A gente lá em Eldorado, vocês aqui em Porto Canoa, e aos poucos, principalmente com o acampamento, a gente aprendeu que a gente é uma grande família, apesar de termos algumas rixas aí que a gente depois acerta, né, Ian? Lá com o Pentebol. Mas eu estou feliz em estar aqui com vocês. Antes de nós abrirmos a palavra de Deus, eu vou cantar 2 hinos. Reflitam na mensagem deste hino, e que Deus possa comover o seu coração neste momento. Morreu
acredito na divina intervenção. Acredito que há mais pra ver do que eu posso enxergar. Descanso na promessa ao esperar. Eu não me envergonho de um Deus que me sustenta e me mantém, sabendo quem eu sou e quem eu falho em ser, declarado justo pelo seu poder. Escolho crer, Senhor e Rei, escolho acredito na esperança para amanhã. Acredito que só Deus está dentro do meu coração, guiando o meu caminho e visão. Eu não me envergonho de um Deus que me sustenta e me mantém, sabendo quem eu sou e quem eu falho em ser, declarado justo pelo seu poder. Escolho crer, Senhor e Rei, escolho crer. Um dia eu verei a mão em que eu confio, recebo novas vestes, sou chamado filho. Eu não me envergonho de um Deus que me sustenta e me mantém, sabendo quem eu sou e quem eu falho em ser, declarado justo pelo seu poder. Escolho crer, Senhor e Rei, Senhor e Rei, escolho crer. Amém? Louvado seja Deus. Sabe, irmãos, Deus conhece todo o nosso caminho. Ele andou por onde a gente andou, ele sofreu os mesmos problemas que a gente sofreu, ele perdeu amigos, ele ganhou amigos, ele teve muitas decepções, muitas tristezas, enfrentou pessoas más, muitos problemas, passou por tormentas. Então, jovem, ele entende todo o seu caminho. Ele sabe como são difíceis as escolhas que nós temos que fazer a cada dia, e principalmente a escolha de andar na contramão do mundo. É muito difícil, principalmente quando essas escolhas não nos dão tempo para pensar. Sabe, a semana de oração escolheu um ótimo tema, é falar sobre escolhas, porque nós vivemos fazendo escolhas, e quando nós não fazemos escolhas, nós acabamos escolhendo mesmo sem fazermos escolhas. Já viram? Você está no meio de uma roda de amigos e de repente surge um assunto, e sem escolher o assunto, você já está ali no meio, compartilhando daquelas ideias. Se nós não tomamos uma decisão firme e escolhemos seguramente estarmos do lado de Deus, o mundo nos atropela e escolhe por nós. Por isso é tão importante estarmos agarrados
no Evangelho de Cristo, reconhecendo que Ele passou por tudo que a gente passou, entregando a nossa vida por completo a Ele, para que possamos ser livres das dificuldades, dos problemas. As pessoas no mundo falam em liberdade. Eu quero é liberdade. E muitos jovens saem da igreja buscando liberdade. Mas pensem no seguinte quadro: o jovem adventista do sétimo dia, membro da igreja, participante, líder jovem, passou pelos desbravadores, um belo jovem, sabe, aquele jovem que participa de todos os programas, canta, prega, e um outro jovem, na mesma idade, mas esse outro jovem anda em outros caminhos completamente diferentes. Ele anda em caminhos tortuosos, bebe, participa de baladas, tem várias namoradas, já pratica sexo mesmo antes de se casar, e com várias meninas. Um jovem totalmente perdido, digamos assim, no nosso linguajar. E esses dois jovens, a vida desses dois jovens de repente se transforma. Aquele jovem que tinha vários vícios, que via no meio das baladas, na noitada, né? Que tinha ali vários prazeres, de repente ele decide ir para a igreja. E aquele que estava na igreja decide ir para o mundo. E eu pergunto a vocês, quem vai ter a tarefa mais difícil? O jovem que estava na igreja e agora só vai simplesmente ter que se acostumar com as coisas do mundo? Ou aquele jovem que estava no mundo, agarrado aos vícios, aos prazeres, de repente vai ter que se desgarrar de tudo aquilo para entrar para a igreja? Com certeza o segundo jovem. Por que as pessoas então falam que viver no mundo é viver livremente? Viver livremente é poder fazer escolhas sábias. E nós, como cristãos, temos que ter essa consciência de liberdade, de escolher entre o bem e o mal. Escolher sempre entre o bem, para assim vivermos livres de toda a tragédia, de todos os vícios, de toda a morte que nos rodeia. Vou contar mais um hino neste momento, logo depois nós vamos abrir a Bíblia Sagrada. Uma escolha a fazer, sem ter tempo para pensar e avaliar para decidir, mil motivos para negar o chamado que Ele me fez e me tornar mais uma vez livre. Do pecado que me afeta, que me impede de seguir, livre enfim, da culpa e da amargura que me fazem regredir, livre enfim. Olhos para andar, sei que não vou tropeçar, só não me impede de cair. Cada passo sem você traz um risco sem igual. Eu quero sempre continuar livre. Do pecado que me afeta, que me impede de seguir, livre enfim, da culpa e da amargura que me fazem regredir, livre enfim. Não há outro jeito de viver feliz aqui. Vou andar com Cristo, eu vou
de te seguir, livre enfim. Da culpa e da amargura que me fazem regredir, livre enfim. Amém? Deuteronômio 30, verso 19. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. E aqui a palavra de Deus diz o seguinte: todos acharam? Amém? Prestem bastante atenção, hein? Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Vamos orar mais uma vez, do jeito que estamos. Pai Santo que estás nos céus, nós queremos ouvir o Senhor falar conosco neste momento, ó Pai. Olha os nossos ouvidos de forma suave, mas promova transformação e impacto em nossas mentes, para que possamos, ó Deus, tomar uma decisão firme ao teu lado, escolhermos a vida, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Escolhas, muitas são as escolhas de uma pessoa, né? Há escolhas que nós fazemos, há escolhas que nós não fazemos, e há escolhas que as pessoas fazem por nós. Uma escolha, por exemplo, que nós não fazemos é nascer e morrer, né? Ninguém escolhe morrer, a não ser que essa pessoa esteja num alto grau de depressão e de repente decida botar um fim em sua vida. Mas, de forma sã, ninguém escolhe morrer e ninguém escolhe nascer. Nós também não escolhemos a nossa roupa quando somos crianças, né? São os nossos pais que fazem muitas escolhas por nós, e aí entram as pessoas que escolhem por nós. Nossos pais escolheram escovar os nossos dentes, cuidar, né, da nossa fralda, nos alimentar quando nós choramos à noite. Então, jovens, quando você vai responder à sua mãe, lembre-se que ela escolheu cuidar dos seus dentes. Amém? Por isso você tem dente hoje. Ela escolheu te alimentar de madrugada, lá quando você estava chorando, berrando. Se ela não tivesse feito essa escolha, talvez nós não estaríamos aqui. São muitas escolhas que nós fazemos também. Nós escolhemos o curso que iremos fazer, a vida profissional que iremos seguir, com quem iremos nos unir para toda a vida. E uma coisa importante nas escolhas, irmãos, é que toda escolha, independente de qual seja ela, promove também uma consequência. E esse é o grande problema da escolha. Porque às vezes nós nos vemos em uma encruzilhada de dúvidas na vida, principalmente os jovens, quando vão passando ali da idade de adolescente para jovem, e vão alcançando uma liberdade, e aí começam a querer voar, e aí vem 1 milhão de dúvidas em sua mente: que curso fazer, que profissão seguir, que emprego escolher, que casamento escolher, que namorado escolher, com quem me casar, aonde morar, vou ficar com os meus pais ou vou morar sozinho. Muitas escolhas nós temos que fazer nessa etapa da vida. E aí surge 1 milhão de dúvidas, e seria tão fácil, às vezes eu me pego pensando dessa maneira, seria tão fácil se Deus chegasse aqui e falasse: Júnior, espera aí que eu vou te mostrar, você está na dúvida, ó, se você escolher aqui, tá vendo o que vai ser no futuro? Agora, se você escolher outro caminho, olha como é que vai ser no futuro. Seria tão fácil se Deus chegasse assim e falasse assim com a gente? Mas Deus fala, irmãos, e nós vamos ver isso nessa noite. O mais importante nas escolhas é sabermos como escolher. Nós temos aprendido isso durante toda a semana. Como escolher de maneira sábia. Que bases nós precisamos seguir para fazermos boas escolhas. E quando me falam em escolhas, eu lembro das mulheres. As mulheres escolhem muito, né? Mulher quando vai numa loja, já viram mulher quando vai numa loja? Olha, eu era noivo ainda. E a minha esposa falou: meu bem, estou pensando em ir lá na Glória fazer umas compras e tal. Noivo, né? Sabe como é que é? Sempre quer sempre agradar. Não, meu amor, eu vou com você.
Não, pode deixar, eu vou sozinho e tal, eu vou sozinho. Não, eu faço questão. Não, meu amor, você não vai inventar lá, eu vou andar o dia inteiro. Não se preocupa não, vou postar, é perigoso, eu sou lá seu segurança e tal, vou carregar sacolas. Irmãos, na primeira loja, ela ficou 1 hora e não levou nada. Eu falei com ela, da próxima vez eu não vou com você. Mas o importante na hora de fazer escolhas é saber em que posição nós devemos nos colocar para escolhermos. Devemos escolher de acordo com as nossas preferências ou de acordo com os nossos princípios? É sobre isso que nós vamos ouvir nessa noite. Como você tem escolhido? De acordo com as suas preferências ou de acordo com os seus princípios? Albert Camus, falou que a nossa vida, nós somos uma soma de decisões e escolhas que fazemos. De fato, você vai parar para pensar naquelas escolhas que você fez há 5 anos atrás e como elas têm impactado a sua vida, seja para o bem ou seja para o mal. As escolhas sempre trazem consequências. Irmãos, devemos escolher de acordo com as nossas preferências ou de acordo com os nossos princípios. A Bíblia, irmãos, está cheia de exemplos de pessoas que escolheram. Pessoas que escolheram bem, pessoas que escolheram mal. O primeiro exemplo dessa noite está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. 1 Timóteo 2, verso 14. Quem achar pode ler, hein? 1 Timóteo 2, verso 14. A primeira escolha que nós vamos analisar nessa noite, irmãos, é a escolha de Eva. Eva tinha um jardim maravilhoso, milhares de frutas. Quem sabe frutas que nós não conhecemos, porque a palavra de Deus diz que o céu é coisas que olhos não viram e ouvidos nunca ouviram, e o que ainda não chegou à mente humana é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E Deus tem preparado um novo Éden para nós. Então provavelmente haviam ali frutas, cheiros, aromas, sabores que nós nunca conhecemos e nunca conheceremos se não formos para o céu. Ela tinha uma vasta quantidade de opções, mas ela decidiu escolher da pior maneira possível. E a escolha dela não foi simplesmente por um fruto, foi em não obedecer à vontade de Deus, não viver pela fé. E que consequências Eva teve? O pecado de Eva pode parecer simples aos nossos olhos. O seu pecado, a sua queda, a nossa dificuldade pode parecer simples aos nossos olhos. Talvez você esteja até, nós muitas vezes nos achamos assim: eu estou bem, eu vou à igreja todos os sábados, sou tranquilo. Só tem uma coisinha que eu faço de errado, mas é só de vez em quando, não é sempre. Sabe, irmãos, que pecado não tem tamanho para Deus. Claro, Deus considera pecados pequenos e pecados grandes, mas para Deus todo pecado é tão terrível, que Ele não poupou nem o seu próprio Filho para morrer pelos nossos pecados. Olha o que Cristo sofreu na cruz do Calvário, porque um dia Eva escolheu comer o fruto proibido. Não bastasse o que Cristo sofreu, nós continuamos sofrendo todos os dias as consequências de uma falha escolha lá no Jardim do Éden. E continuamos escolhendo errado por isso. Precisamos aprender o exemplo de Eva, de que nossas escolhas têm uma consequência tão tremenda e tão grande que nós não imaginamos. Sabe, irmãos, quando nós paramos para pensar em escolhas, e principalmente escolhas de jovens, nós lembramos da vida de Sansão. Quem foi Sansão? Sabe quem eu imagino Sansão? Imagino Sansão, aquele velhinho sarado, lá na terra de Israel, um grande juiz, que matou e exterminou todos os inimigos ao redor de Israel, e tornou Israel uma grande potência mundial. Fez Israel a maior de todas as nações. Esse é o Sansão que eu imagino. Mas não é esse o Sansão que está na Bíblia. O Sansão que está na Bíblia é o Sansão que escolheu de maneira errada. E o que aconteceu com ele? Acabou morrendo jovem, despedaçado debaixo de escombros.
O inimigo quer fazer o mesmo conosco. E nós devemos estar atentos em nossas escolhas. Sansão escolheu errado, porque ele não escolheu agradar a Deus, nem agradar a seus pais. Eu pergunto aos jovens nessa noite, a toda a igreja, como têm sido as suas escolhas? Quando você faz escolhas, você leva em conta o que Deus diz? Você leva em conta o que os seus pais dizem para você? Como eu falei antes de cantar o hino, Cristo passou por todo o caminho que nós passamos. Ele venceu e nunca pecou. Nossos pais também já passaram por boa parte do caminho que nós estamos passando. Eles falharam, mas eles têm uma experiência real para nos aconselhar e nos ajudar a fazer escolhas sábias. Ouça a voz dos seus pais. Ouça principalmente a voz de Deus. Sansão não ouviu a voz de Deus. Ao contrário, Sansão levantou os seus olhos. E lá em Juízes, capítulo 14, verso 3, fala que Sansão se agradou em seus olhos de uma mulher. Irmãos, nem tudo que agrada aos nossos olhos é bom para cada um de nós. Se fosse assim, nós não erraríamos tanto em nossas escolhas. Preste atenção naquilo que agrada aos seus olhos. Lembre-se daquela musiquinha que a gente ouvia lá atrás nas escolinhas, né? Cuidado o olhinho do que vê. Cuidado. O inimigo tem usado principalmente os olhos para chamar a nossa atenção. Na verdade, a irmã White fala que nós devemos cuidar das entradas da nossa alma. Quais são as entradas da nossa alma? Os nossos 5 sentidos. E de forma especial, o inimigo tem levantado os nossos olhos a observar as belezas deste mundo, através de filmes espetaculares, com grandes efeitos, que chamam a nossa atenção e prendem o nosso tempo, através da internet. Está cheia de coisas boas, mas está também lotada de uma podridão terrível, que enche os nossos olhos de coisas erradas e que alimenta pensamentos horríveis em nossa mente. Através da beleza, quem sabe, que está aí fora. E o pastor Pedro pregou lá na nossa igreja e ele falou: tem jovens que chegam para mim e falam: pastor, não tem nenhum menino bonito na minha igreja. Aqui não, aqui é diferente, né? Tem um monte de gente bonita. Mas os jovens chegam e falam: não tem ninguém bonito. Irmãos, eu morava lá em Cariacica e vim procurar minha amada aqui na Serra. Viu? Daí a estratégia. Há muitas coisas bonitas neste mundo, mas dentro da igreja tem coisas lindas, não só por fora, mas por dentro também. Tem que andar, viajar, passear, vai na Campal, acamp jovem, acampamento de carnaval. Isso é muito bom. Cuidado com os seus olhos. Não deixe se enganar pelas belezas e pelo brilho das coisas deste mundo. A todos que em primeiro lugar procuram honrá-lo, Deus promete sabedoria, mas não há promessa àqueles que se inclinam a agradar a si mesmo. Não há promessa àqueles que se inclinam a agradar os seus próprios desejos. Sansão quis agradar os seus próprios desejos. E qual foi o fim de Sansão? Precisamos escolher pelo lado de Cristo. Pedro não escolheu pelo lado de Cristo. A história de Pedro está lá registrada lá em Mateus capítulo 26. Nós não vamos ler por causa do tempo. Mas Pedro estava passando num lugar e de repente uma mulher foi e falou bem assim: olha, esse é um deles. Estava com aquele homem. Estava com aquele Jesus. E Pedro falou: eu não. Doido, eu nunca vi esse homem. Quantas vezes, jovens, nós fazemos o mesmo? E quando nós não escolhemos uma posição firme ao lado do Senhor, o mundo que nos rodeia nos escolhe e nos agarra fortemente. Sabe, se você não define quem você é, o mundo vai definir quem você é. É por isso que lá na faculdade, lá no seu trabalho, você precisa mostrar quem realmente você é. Ou você não sabe quem você é, ou quem você quer ser. Pedro vivia aquele dilema. Ele não sabia quem ele era. Por isso ele não se colocou ao lado de Cristo. Pedro era o discípulo do Salvador,
Pedro andou com o próprio Cristo. Ele teve o privilégio de ouvir da boca de Jesus os ensinamentos que motivaram o mundo inteiro e motivam até hoje o mundo em volta do cristianismo. Olha o privilégio que Pedro teve. Olha o privilégio que nós jovens temos de passar a nossa juventude dentro da igreja, aprendendo coisas sábias e boas. Eu trabalho muito à noite, nos finais de semana, nos shows. Eu tenho um táxi, irmãos. Não vou participar do show. Eu tenho um táxi, eu fico lá na porta do show, né? Com o vidro fechado, ouvindo a minha musiquinha lá. E de repente bate alguém no vidro e eu carrego essas pessoas e levo para casa. E sabe o que eu tenho visto? Jovens completamente destruídos. Eu fiquei assustado porque eu fui criado na igreja. E até me casar eu não saía de casa e nem dormia na casa de amigos. A minha mãe era muito severa, professora. E ela me mantinha em casa ali com medo de eu, estar com outros jovens e me influenciar para o mal. E o que eu tenho visto, e quando eu comecei a trabalhar no táxi, eu comecei a ver essas coisas. E o que eu tenho visto é jovens sendo destruídos pelas drogas, pelo álcool, pelo fumo. Que privilégio temos eu e você de estarmos na presença do nosso Deus. Sermos jovens saudáveis, felizes, alegres. Temos uma família na presença de Deus. Temos a oportunidade de poder contar com o conselho divino nas horas das dificuldades e aflições. Ter a oportunidade de poder contar com uma igreja, uma família de amigos, amigos verdadeiros. Esse é o nosso privilégio. O privilégio de andarmos com Cristo, de experimentarmos da própria boca de Deus os ensinamentos dele. Esse foi o privilégio que Pedro teve, mas que ele não sabia o que era isso. E muitas vezes nós não temos noção do que é estar na presença de Deus, do que é estar lá fora. E quando nós vamos lá fora experimentar o que é lá fora, o mundo nos agarra. Quando você estiver no meio dos seus amigos, fale de Jesus. Não tenha medo. Reconheça que você é adventista do sétimo dia. Eu não posso ir. Eu guardo o sábado. Eu sou adventista do sétimo dia. As pessoas vão ficar interessadas. Mas o que é isso? Como assim? Você não pode fazer nada no sábado? Não é isso que eles falam? E aí é a oportunidade de você entregar a mensagem de Deus e falar para pessoas que você nunca imaginou que ouviriam você sobre o Deus Salvador que salvou a sua vida e que por isso você é obediente a Ele. Não faça como Pedro. Represente o Senhor da maneira correta. Não escolha pelas preferências, como os exemplos que nós já ouvimos. Ao contrário, irmãos, escolha pelos princípios. Quando fazemos escolhas da vida, temos que nos perguntar: em que estão baseadas nossas escolhas? Vocês lembram de José? Esse sim, irmãos, terminou como o grande herói da nação de Israel, ao contrário de Sansão, porque um dia ele escolheu pelo seu princípio. E às vezes nós lemos a Bíblia, e a Bíblia não dá um relato totalmente detalhado de como foi a história de José. Mas quem sabe José parou ali diante daquela mulher por alguns segundos e veio aquele pensamento: poxa, só está eu e ela, essa mulher linda aqui na minha frente. Mas ele quebrou todo o sentimento de desejo dele próprio e lembrou que tinha um Deus no céu enxergando todas as coisas. Quando você estiver diante da tentação, quando você estiver diante dos dois caminhos, lembre-se de uma coisa: a igreja não vai estar vendo, o ancião não vai estar vendo, mas Deus está te enxergando. E quando nós lembramos que existe um Deus no céu e que nós fizemos um pacto com Ele e que Ele está observando a nossa vida, irmãos, nós temos amor por Cristo e decidimos seguir o caminho dele. Foi isso que José experimentou naquele dia. José renegou os seus próprios desejos e fez uma escolha tão difícil, uma escolha que daria a ele prisão, tragédia, tristeza. Ele passaria por humilhação e poderia até ser morto diante da mentira, da mentira que aquela mulher contou. E o Espírito de Profecia diz lá no livro Patriarcas e Profetas: José bem sabia quais seriam as consequências da resistência. De um lado estavam o encobrimento, os favores, as recompensas.
no outro, a desgraça, a prisão, a morte. Toda a sua vida futura dependia da decisão daquele momento. Triunfariam os princípios? Seria José ainda fiel a Deus? A resposta de José revela os princípios da sua religião. Ele não traria a confiança do seu Senhor na terra, e qualquer que fossem as consequências, seria fiel ao seu Senhor, ao Senhor dos céus. Não importaria o que acontecesse, José seria fiel a Deus, escolhido pelos princípios. Sabe, irmãos, nós confundimos dois conceitos diferentes. Nós confundimos o conceito de amor verdadeiro com paixão, e achamos que paixão é amor verdadeiro e que amor verdadeiro é paixão. Sabe, irmãos, amor não é sentimento, paixão é sentimento, amor é princípio. É por isso que nós, quando estamos namorando, nós não devemos nos levar pelos nossos sentimentos, simplesmente. Quando vamos escolher o nosso cônjuge, nós não devemos levar simplesmente pelos nossos sentimentos, mas devemos levar pelos nossos princípios. Em escolher a pessoa certa, em pensar, será que eu vou ser feliz do lado dessa pessoa para sempre? Será que eu vou ficar com ela para sempre? E já no meio do namoro, implante um princípio no seu namoro, e não um sentimento. Porque o sentimento nos leva à paixão, a paixão nos leva ao fogo, o fogo nos leva, vocês sabem aonde. Mas o amor verdadeiro nos leva ao princípio. E quando nós mantemos o nosso princípio, nós não deixamos que os sentimentos nos levem para esse outro lado. Tenha princípios na sua vida, tenha princípios no seu namoro, tenha princípios na sua relação com o mundo, principalmente no que diz respeito ao dinheiro, princípios de honestidade. Tenha princípios em todas as suas relações, em toda a sua vida. Mantenha esse princípio vivo na sua vida. E eu quero deixar um conselho para vocês. 2 Timóteo capítulo 2, verso 22. Vocês não precisam abrir, só lembrem desse verso, anotem aí e marquem na sua Bíblia quando chegar em casa. Aqui diz o seguinte: foge também dos desejos da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com um coração puro invocam o Senhor. Fuja dos desejos da sua mocidade, implante princípios na sua vida. Se os seus desejos estão nos amigos que você tem, saia fora desses amigos. Se está no seu namoro, termine o namoro. Prefira pelos princípios, não pelos desejos carnais simplesmente. Se está na sua escola, mude o comportamento na sua escola. Fuja dos desejos da mocidade. Lembre-se do sacrifício de Cristo por você e por mim. Lembre-se que vale a pena ser fiel a esse Deus maravilhoso. Um coração que ama o Senhor não tem dificuldades em fazer escolhas certas, em confiar em Deus para suportar as consequências. Resista à pressão das circunstâncias. Um instante só pode definir a sua eternidade. Sabe? Lembra da música que eu cantei? Uma escolha a fazer sem ter tempo para pensar. É num instante só, irmãos. É em 3 ou 4 segundos. E nós não paramos para pensar nos nossos princípios. Não lembramos de tudo que ouvimos aqui na semana de oração e fazemos escolhas erradas. Pare para pensar. Lembre-se de que Deus está vendo tudo lá do céu. Lembre-se de que Ele ama tão infinitamente você que Ele deu o seu próprio Filho para morrer numa cruz para te salvar. Lembre-se de que Ele passou pelo mesmo caminho que você está passando, mas nunca pecou. 5 lições rápidas para fazermos boas escolhas. Primeira lição: a Bíblia é a base. O princípio é inegociável. O princípio é imutável e Deus e seus princípios nunca mudam. 4 ponto: Deus é soberano. Escolha sempre com base no princípio de que Deus nunca o desamparará. E 5º ponto: obedeça e deixe as consequências por conta do próprio Deus. O motorista estava passando por uma estrada, e acredito que alguns vão se identificar aqui, porque eu me identifiquei com essa história. O motorista estava passando uma estrada e de repente ele chegou num sinal, e ele parou naquele sinal.
estava fechado. Olhou para um lado e para o outro, não vinha ninguém, nem um carro, nem a distância. Ele falou: eu vou passar esse sinal. Na hora que ele acelerou, ele freou de novo e lembrou: poxa, pode ter um guarda aqui, peraí. E ele olhou para um lado e para o outro, não viu nenhum guarda e passou o sinal. Logo que ele passou o sinal, aparece um carro da polícia, piscando o farol, buzinando, e vem com a sirene ligada: para o carro, para o carro, para o carro, encosta, encosta. Ele encostou, o policial desceu do carro e falou: documentos de habilitação. Ele deu os documentos e o policial virou para ele: por que você passou o sinal? Você não viu que o sinal estava vermelho? E o homem falou: eu vi que o sinal estava vermelho. Então por que você passou o sinal? É porque eu não vi você no sinal. Por isso que eu passei o sinal. Muitas vezes nós deixamos de olhar para o nosso Deus, irmãos. Começamos a fazer escolhas erradas, achamos que estamos indo pelo caminho certo. Na verdade, estamos indo pelo caminho errado, desobedecendo a vontade de Deus, simplesmente porque perdemos o nosso foco. Sabe, o caráter de um homem é como um filme fotográfico, aqueles filmes antigos. Logo que eu entrei na faculdade, eu comecei a trabalhar no laboratório de fotografia, e eu aprendi a fazer revelação ali, aquela revelação fotográfica, com aquela câmera escura, aquele quarto todo escuro, e ali a gente revelava as imagens, porque se houvesse um pouquinho só de luz, o filme queimava. E muitas vezes o nosso caráter tem sido dessa forma. Só se revela quando nós estamos no escuro. Nós somos quem somos quando estamos sozinhos. Quem é você quando está sozinho? Quais são as suas escolhas quando ninguém está te vendo? Quando você está longe dos amigos da igreja? Quais têm sido as suas escolhas? Quando você se esquece de que Deus está enxergando você, de que Deus te ama, de que Ele morreu para te salvar. Quais têm sido as suas escolhas? Como é difícil escolher nas nossas vidas. Quantas escolhas erradas nós fazemos, quanta coisa errada nós fazemos, e aí nós podemos nos pegar no desespero. Meu Deus, eu estou perdido diante das escolhas que eu tenho feito durante essa semana, durante a semana passada, durante a minha vida. Deus nos promete hoje, mesmo sendo falhos, pequenos, pecadores, Ele vai habitar na nossa vida. Ele quer moldar o nosso caráter. Ele acredita em nós. E sabe por que Deus moveu o céu? E a palavra de Deus, o Espírito de Profecia, diz que todo o céu está atento para que nós possamos ser salvos. Todo o céu está envolvido em nos salvar. Sabe por que Deus faz todo esse esforço? Sabe por que Ele deu um filho para morrer na cruz do Calvário por mim e por você, jovem? Porque Ele sonha com um dia que nós seremos príncipes e princesas de Deus. O dia que Ele vai nos coroar, o dia que Ele vai nos entregar o nosso novo lar, e o dia que Ele vai dizer: meu filho, foste servo bom e fiel. Fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Fiel nas pequenas escolhas. Agora te colocarei sobre as grandes bem-aventuranças. Deus tem preparado esse lugar para cada um de nós, e Ele nos convida hoje a vivermos uma vida de acordo com a sua vontade. Ele nos convida hoje a aceitarmos que Ele habite em nós e escolha por cada um de nós. Amém. Não fique por aí andando sozinho. Lembre-se que você tem um Deus poderoso, pode te dar a mão e te ajudar nas suas escolhas. Você não para de tentar lutar sozinho. Se o papai está aqui para te ajudar, filhinho. Quantas vezes eu tentei te avisar, mas você não ouviu, pois já não conhecia minha voz. Meu filho, a dor de te perder foi bem maior que a dos travos. Lá no monte do Calvário, filhinho, você é livre pra negar, mas eu não vou deixar de te amar.
decepcionado com os amigos, eu estava ali pra te ajudar, filhinho. Mesmo que o mundo venha desabar em teu caminho, com minha destra vou te levantar, meu filho. Volte logo, pois a porta ainda está aberta. Uma festa te espera, filhinho. Você é livre pra negar, mas eu não vou desistir de te amar. Meu filho, volte logo, pois a porta ainda está aberta. Uma festa te espera, filhinho. Eu anseio te levar pra passear no paraíso e ver de perto teu sorriso, meu filho, filhinho. Você é livre pra negar, mas eu não vou desistir de te amar. Você é livre pra negar, mas eu não vou desistir de te amar. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, neste momento, ó Pai, nós nos colocamos nas Tuas mãos, entregando a nossa vida, entregando as nossas escolhas a Ti, ó Pai. Nós somos falhos, como temos sido falhos em nossas escolhas, ó Deus. Mas neste momento nós rogamos que o Senhor esteja conosco, de mãos dadas com o Pai e ao Seu Filho, nos ajudando a caminhar, ó Deus. O Senhor conhece o nosso caminho. Nos ajude a fazermos boas escolhas, a escolhermos não pelas nossas preferências, mas pelos nossos princípios, ó Deus. Escolhermos de maneira sábia e assim, ó Pai, alcançarmos a vida eterna, ó Deus. O Senhor tem preparado maravilhas para nós, ó Pai. E que essas maravilhas, ó Deus, preencham o nosso coração, juntamente também, ó Pai, com a lembrança do Teu amor em dar o Seu Filho por nossas vidas. Juntamente, ó Deus, com a lembrança de que o Senhor é soberano, pode todas as coisas, o Senhor vê todas as coisas. Coloque essas três coisas em nossas mentes, ó Deus, para que no meio das tentações, na hora da dificuldade, nós possamos nos lembrar de que nós temos um Deus que é mais poderoso do que todas as coisas deste mundo. Amém. Nós contamos com a Tua força e com a Tua ajuda a cada dia, ó Deus, dia a dia, para vencermos as tentações, fazermos boas escolhas e seguirmos caminhando rumo às mansões celestiais. Em nome de Jesus nós choramos. Leva-nos aos nossos lares em segurança e paz. Amém, Senhor.